Muito bem, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Swish TV Show, edição de quarta-feira, dia 20 de maio. Bora falar sobre final de conferência, né? Já tivemos aí os primeiros jogos de ambas finais de conferência, né? Na segunda-feira tivemos o jogo 1 entre Spurs e Thunder. Puta jogo, né, cara? Duas prorrogações. O Wembanyama entregando uma atuação histórica, né? O diabo do Wembanyama, né? Esse demônio. Filha da mãe. E ontem, na terça-feira, a gente teve o Knicks buscando uma virada histórica. Na verdade, os dois jogos foram históricos, né? Fazia tempo, né, cara, que a gente não tinha uma abertura de finais de conferência igual essa. Né? Dois jogos incríveis. Né? Dupla prorrogação na segunda-feira, o Wembanyama fazendo história, e ontem o Knicks buscando uma virada de 22 pontos. A maior virada dos playoffs em décadas, né? Desde 1970 não tínhamos uma virada igual a de ontem que o Knicks buscou, sabe? Então, um começo aí de finais de conferência maravilhoso, e no episódio de hoje vamos aqui fazer aquele bom e velho recap dos jogos 1, vamos começar com Thunder e Spurs e fechamos com Knicks e Cavs. Também vamos falar sobre mercado, tá? Saíram aí algumas informações sobre o mercado da NBA, né? Várias especulações já rolando. Vamos também dar uma passadinha nisso. E, basicamente, essa é a pauta de hoje, né? Vamos aqui trocar uma ideinha sobre os jogos, falar sobre o mercado. Aquela famosa resenha, né? Aquela boa e velha resenha. A palavra resenha, ela entrou de vez no vocabulário, né? Impressionante, né? A resenha, ela foi instaurada no vocabulário do brasileiro. Será que nos Estados Unidos, nos Estados Unidos não, no mundo em geral, existe uma equivalência à palavra resenha? O que seria a resenha pro inglês? Pro francês, o que seria a resenha? Vocês aí que são mais cultos do que eu, que tem mais, né, conhecimento de mundo do que eu, comenta aí. O que seria a resenha nos Estados Unidos? Seria uma party? Uma party? Seria isso? Comenta aí. Mas enfim, bora aqui pra nossa resenha de basquete, falar bastante sobre playoffs, falar bastante sobre mercado, falar bastante de NBA. Antes, só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo com seus amigos, isso é sempre muito importante. Não se esqueça de dar aquela conferida nas promoções da nossa mamãe Centauro, né? Centauro sempre com ótimas promoções para vocês. E utilizando o cupom SWISH10, SWISH10, você garante um desconto adicional de 10% em produtos vendidos e entregues pela Mamãe Centauro. Então vai lá, dá uma olhadinha que é sucesso. Fechou? Vambora, roda a vinheta e na volta começamos a falar sobre os jogos 1 das finais de conferência. Vai! Beleza, pessoal, vamos começar aqui, né, com o jogo 1 do Oeste, falar sobre Thunder e San Antonio Spurs, né, a série mais aguardada, né, desse playoff. Todo mundo estava querendo que essa série acontecesse, né, os dois melhores times do Oeste, os dois melhores times da temporada, né, dois times que passaram das 60 vitórias. O KC fechou com 64, o San Antonio com 62, dois times que criaram uma rivalidade durante toda a regular, com o San Antonio vencendo 4 dos 5 jogos que disputou contra o Thunder. Toda a questão de Wembanyama e Chet Holmgren, né? O Wemby, né, com esse ódio velado pelo Chet, né? Uma coisa impressionante. 2 candidatos a MVP. O Wemby ficou em terceiro, o Shea levou o prêmio, inclusive o Adam Silver, para dar aquela alimentada na rivalidade, fez a cerimônia da entrega do MVP C no primeiro jogo, né? Foi lá em Oklahoma,
O Shea recebeu o troféu com o Embi assistindo, o que com certeza deve ter servido como um combustível a mais pro Embi. Ele mesmo falou depois do jogo, né? Ele foi perguntado se o jogo de hoje tinha algo de pessoal pra ele. Ele falou que sim, que era algo pessoal. Então, cara, é uma série que tem todos os elementos pra ser épica, pra ser uma das melhores séries da história, uma das melhores séries, né, de todos os tempos. E o primeiro jogo já foi um baita início, né, cara? Assim, um primeiro jogo que foi pra 2 prorrogações, uma batalha física, 2 times jogando num nível muito alto. E no fim, o San Antonio Spurs saiu vencedor, né? Mesmo jogando fora de casa, sem De'Aaron Fox, enfrentando o atual campeão que estava completo, né? Que teve a volta do J-Dub, que jogou bem o J-Dub, tá? Né? Daqui a pouco vou falar mais sobre os destaques positivos e negativos dos 2 times, mas já quero deixar registrado que o J-Dub voltou bem, o que é uma notícia muito boa pro Thunder. Mas mesmo com o J-Dub de volta e tudo mais, o Spurs foi lá e venceu a primeira batalha, 122-115. Spurs larga na frente na série, rouba o primeiro mando de Oklahoma, tendo o Wembanyama sendo o grande fator de desequilíbrio. A gente vai falar sobre o baita jogo que o Dylan Harper fez, foi um jogo absurdo, né? Um duplo-duplo com 7 roubos de bola, se não me engano, a maior marca da história de um jogador do Spurs nos playoffs e a maior marca de um novato desde Magic Johnson. Dylan Harper jogou pra caralho. Um jogo absurdo o Dylan Harper. Keldon Johnson veio muito bem do banco. Devin Vassell teve, né, uma ótima contribuição, inclusive dando aquele tocaço em cima do Chet naquele final do jogo, que me deixou muito puto, inclusive, né? Porque quando você vê o seu pivô sendo bloqueado por um guard, o torcedor do Spurs não sabe o que é isso, né? Porque o Embi nunca é bloqueado por um guard. Nunca vai ser bloqueado por um guard, né? Mas o Chet, ele tem dessas, né? Ele tem dessas, o Chet. O Magrelão, ele gosta de irritar de vez em quando. Mas daqui a pouco eu falo mais sobre ele. Mas o Vassell teve uma ótima contribuição. O Keldon Johnson, o Dylan Harper foram incríveis. Mas o Embi o que esse cara fez foi surreal, assim. 41 pontos, 24 rebotes, 3 tocos. É assustador, cara, assim. É realmente assustador o que esse cara faz. São 22 anos, mano. São 22 anos e esse é apenas o 3º ano dele na liga, mano. E ele tá metendo um 40-20 numa final de conferência contra o atual campeão. Isso é Victor Wembanyama, entendeu? Isso é Victor Wembanyama. Né? O jogo inteiro onde o Thunder não teve nenhuma resposta pro Embi, né? O Thunder adotou a estratégia de marcar o Embi com jogadores menores para botar um pouco de pressão embaixo, para tentar forçar turnover e usando o Chet ali na cobertura. Eu, particularmente, não acho uma estratégia errada. Eu falei sobre isso no pós-jogo e mantenho a minha opinião. Eu não acho que usar um J-Dub ou um Caruso para marcar o Embi é uma estratégia errada. Eu não acho. Não acho. Eu, inclusive, se fosse o Dagueneau, faria a mesma coisa. Usaria o J-Dub para marcar o Embi. Porque eu não acho que é sustentável você ficar marcando o Embi no mano a mano toda hora. É fácil, pega o seu pivô e bota no Embi. Não, não é assim. No longo prazo do jogo, o Embi vai ganhar embates. Fora a forma como ele vai tirar o seu pivô do garrafão, vai abrir espaço no garrafão. Então, eu não acho errada a estratégia de usar um cara menor para marcar o Embi e usar o seu pivô na cobertura. O problema do Thunder, e para mim foi o grande erro dessa estratégia do Dagueneau, foi o posicionamento do Chet na cobertura. Porque ao invés do Chet ficar próximo do Embi, quando ele estava ali sendo marcado pelo J-Dub, pelo Caruso, enfim, ele ficava no corner, marcando o Champagne, marcando o Devin Vassell. E aí na hora que o Embi girava para finalizar,
a cobertura estava atrasada, o Chet não conseguia chegar para contestar. E aí toda hora o Wemby conseguia girar e finalizar tranquilo, porque ele estava sendo marcado por um cara 30 centímetros menor do que ele, 40 centímetros menor do que ele. E aí ficava fácil. Se o posicionamento do Chet tivesse sido melhor, se ele tivesse ficado mais junto ali na hora da cobertura, o Wemby não teria tido tantas finalizações limpas como ele acabou tendo. E o principal, que foi o que pra mim mais machucou o Thunder no jogo, ele não teria pego tanto rebote ofensivo. O Wemby pegou 9 rebotes ofensivos. É muita coisa, cara. É muita segunda chance cedida por um time como o Spurs, que aproveita essa segunda chance, que não desperdiça essas segundas chances. Inclusive, muitas dessas segundas chances acabaram virando cestas do próprio Wemby. Porque ele errava a bandeja, mas quando ele pegava o rebote, coitado, o cara que estava marcando ele, o JW, o Caruso, não tinha o que fazer. Aí o Wemby ia lá e dancava na cabeça deles toda hora. Se essa cobertura do Chet tivesse sido mais próxima, primeiro, o Wemby não conseguiria finalizar com tanta tranquilidade como ele conseguiu, e na hora que ele errasse a bandeja, ou a dunk que fosse, o box out do Thunder seria mais eficiente, porque teria o Chet fazendo o box out. E não só um JW ou um Alex Caruso. Então, repito, marcar o Wemby com um jogador menor não é um erro pra mim. O erro é o posicionamento do Chet. Ah, Luiz, mas se o Chet ficasse mais próximo na cobertura, o Wemby ia achar um passe pra alguém livre no corner que ia matar de 3. Irmão, escolha o seu veneno. Se você tá enfrentando o Wembanyama, você vai ter que abdicar de alguma coisa, você vai ter que ceder alguma coisa pro Spurs. E nesse caso, eu prefiro muito mais ceder 15 arremessos livres no corner pro Champagne, pro Devin Vassell, o que seja, do que ceder 9 rebotes ofensivos pro Wemby. Do que ceder o caminhão de finalizações limpas que ele teve. Entendeu? Inclusive, o Chet, nas vezes que ele contestou o Wemby, ele teve uma boa performance. Inclusive, deu aquele tocaço ali no final da primeira prorrogação, né? Que foi um absurdo aquele toco do Chet, que veio exatamente numa cobertura. A bola vai pro Wemby naquela jogada, o Caruso faz o primeiro combate, aí o Cason Wallace se atrapalha. Quando o Wemby vai finalizar, o Chet tá na cobertura. Ele tá próximo na cobertura. E consegue o toco. Pra mim, a principal correção do Thunder, ou uma das principais correções do Thunder pra esse jogo 2, que inclusive é hoje, é isso, é o posicionamento do Chet. Você quer usar o JW e o Caruso pra marcar o Wemby? Ok, o Chet tem que estar próximo. Não adianta você marcar assim e o Chet tá longe. E o Chet tá marcando o perímetro. Não adianta. Entendeu? Não adianta. Enfim. O Wemby comeu o garrafão do Thunder vivo, fez o que fez, ainda meteu aquela bola de 3 absurda ali na prorrogação, que foi uma facada no peito do Thunder. Né, o Thunder tava vencendo por 3, o JW força uma bola completamente desnecessária, inclusive o que o Thunder desperdiçou de chance de matar o jogo foi brincadeira, né? O Thunder fez um jogo ruim. O Shea fez um jogo terrível, o AJ Mitchell fez um jogo ruim, o Chet fez um jogo ruim, né? Eu sei que do jeito que eu falei parece que eu tô passando pano pro Chet, mas não, o Chet fez um jogo horrível, especialmente na parte ofensiva, né? Foi mal utilizado no ataque? Foi. Dagueneau errou? Aí eu vou falar, aí a estratégia da Dagueneau foi errada. A forma como ele usou o Chet no ataque foi errada. Ele posicionou mal o Chet na defesa e usou mal o Chet no ataque. Ele usou o Chet como um corner shooter no ataque. Toda hora aberto, sabe? O Chet não finalizou dentro do garrafão. Não pisou no garrafão. Eu entendo que é pra abrir espaço, pra tentar tirar o Wemby do garrafão, mas, irmão, desse jeito você mata o Chet. Você subutiliza o jogador que vinha sendo o melhor jogador do Thunder no playoff, né? Mas enfim, por pior que tenha sido o jogo do Thunder, o Thunder teve uma caralhada de chance de matar o jogo.
o que o Thunder desperdiçou de oportunidade de matar a partida foi brincadeira. E foi punido, né? Foi punido. Nessa bola que o J-Dub forçou, que poderia ter colocado o Thunder 5 pontos na frente, na jogada seguinte o Embi mata aquela bola absurda ali do meio da quadra, basicamente, né? Que inclusive me lembrou demais aquela bola que o Curry matou, né? Que foi um dos arremessos que mais me traumatizaram na história. E esse do Embi, ele já... Dependendo do que for essa série, de como terminar essa série, esse arremesso do Embi vai ser outro que vai me traumatizar por anos, né? Então, o ponto é, o Embi foi absurdo, histórico, um dos jogos mais dominantes que eu já vi numa pós-temporada. Foi assustador o que o Embi fez, né? Pegando rapidinho aqui algumas marcas dele. Cadê? Aqui, ó. Ele se juntou a Giannis, a Jokic e a Shaq como os únicos no século XXI a meterem um 40-20 nos playoffs, né? Só ele, Giannis, Jokic e Shaq. Ele e o Kareem são os únicos jogadores de 22 anos ou menos com um 40-20 nos playoffs. O Kareem em 70 e o Embi nesse jogo 1. Ele e o David Robinson são os únicos na história a meter um 40-20 nos playoffs, né? Surreal. E esse número é assustador, né? Com o Wembanyama em quadra, o true shooting do Thunder foi de apenas 49%, com uma eficiência de 97,8%. Com o Embi no banco, nos poucos minutos que o Embi ficou no banco, o Embi que jogou quase 50 minutos, foi disparada a maior minutagem que ele já teve na carreira em um jogo, o Thunder teve uma eficiência de 125 com 66 de true shooting. Só pra vocês terem noção do impacto que esse cara teve. Então, assim, o Embi foi imparável, foi absurdo, o Dylan Harper foi um monstro, e o Thunder fez um jogo ruim. E mesmo assim, o Thunder quase ganhou. E aí é onde o torcedor do Thunder pode enxergar o copo meio cheio. Do tipo, pô, o Shai fez um jogo ruim, tá? Apesar do Shai ter terminado até com números não tão ruins assim, né? 12 assistências, 24 pontos. Cara, o jogo em si dele foi muito fraco, né? Mérito da defesa de San Antonio, que marcou muito bem o Shai, né? As dobras de San Antonio foram muito bem feitas, muito mais efetivas do que as dobras que o Lakers mandou em cima dele, até porque o Spurs tem a porra do Wembanyama, né? Que consegue tanto pressionar o Shai no pick and roll, como, né? Marcar o garrafão, marcar o perímetro. O fato de você ter o Embi no seu time te permite mandar dobras em cima do Shai sem nenhuma preocupação. Porque se o Shai queima a dobra, acha o passe no perímetro, você tem um Embi ainda pra cobrir. Entendeu? Então, as dobras que o Spurs vai mandar em cima do Shai, elas vão ser muito efetivas. E aí vai do Shai saber lidar melhor com essas dobras, né? Finalizar antes da dobra chegar, se adiantar, né? Antecipar melhor a dobra. Vai dos jogadores do Thunder aproveitarem mais os arremessos que o Shai gerar. O Shai, ele terminou o jogo com 12 assistências, mas ele poderia ter terminado, cara, com umas 20 assistências. Né? Porque ele gerou muitos arremessos limpos pro Thunder. Só que o Thunder não soube aproveitar. O único que aproveitou foi o Caruso, né? Que fez um jogo absurdo, né? E aí entra no copo meio vazio pro Thunder, porque o Thunder fez um jogo ruim e quase ganhou o jogo. Beleza, copo meio cheio. Ao mesmo tempo, é muito difícil imaginar que o Caruso vai ter um outro jogo igual ele teve no jogo 1. Jogo ofensivo. Defensivamente, o Caruso tende a ser muito impactante em todos os jogos, porque o Caruso em playoff é isso. Agora, esperar mais uma atuação de 30 pontos do Caruso com 8 bolas de 3 é difícil, né? É difícil. Mas, enfim, o Thunder fez um jogo ruim, o Shai fez um jogo ruim, o Chet fez um jogo ruim, também foi mal utilizado pelo Daigneault. O Daigneault cometeu diversos erros nesse jogo, né? A forma como ele usou o Chet nos dois lados da quadra foi um erro. O posicionamento do Chet foi muito errado, na minha opinião, como eu já falei. Rodou muito o elenco. Ele usou 12 jogadores na rotação, cara.
Eu sei que o Thunder tem uma profundidade de elenco foda e tem que ser utilizada essa profundidade, mas, pô, 12 caras não dá, né? Pô, o Aaron Wiggins teve minutos, gente. Os 4 minutos que o Aaron Wiggins jogou, que foi ali no começo do segundo quarto, foram terríveis. Ele desperdiçou uns 3 wide opens claros que o Shea gerou pra ele, né? E, mesmo usando tanto jogador, ele deixou de usar um jogador importantíssimo que é o Isaiah Joe. Isso me deixou muito puto, cara, porque claramente a estratégia do Thunder pra essa série vai ser usar as dobras que o Spurs mandar em cima do Shea pra gerar arremesso livre no corner. Essa vai ser a estratégia. No corner não, no perímetro em geral. No corner e no perímetro. Essa vai ser a estratégia ofensiva do Thunder, aparentemente. Porque o Thunder não vai querer infiltrar porque tem o Embanema ali. Eu, inclusive, acho que o Thunder deveria infiltrar mais mesmo com o Embi. Ah, mas o Embi vai dar 15 toco. Foda-se, em algum momento ele vai errar o time de um toco, ele vai cometer uma falta, entendeu? Pô, o Thunder tem... Irmão, o Thunder não tem a porra do Free Throw Merchant? Não tem ali o Shea, que é um cavador de falta? Usa o cavador de falta pra cavar falta no Embi, porra. Entendeu? Mas, enfim. Aparentemente, não. O Thunder não vai querer agredir o garrafão porque tem o Embi e vai querer apostar em arremesso de fora. Se a estratégia é essa, como é que você não usa o Isaiah Joe? Que é o melhor arremessador que o Thunder tem junto do McCain. O cara usou o Aaron Wiggins e não usou o Isaiah Joe. E eu nem sou fã do Isaiah Joe, mas se a estratégia é essa, apostar em arremesso de fora, tem que usar o Isaiah Joe, né? Mas enfim. Errou no posicionamento do chat, errou na rotação, usou muito cara que não deveria usar. Pra mim, o time titular do Thunder tem que mudar pro jogo de hoje. Não dá pra apostar em Hartenstein e Chet juntos. A formação de Double Big, ela não vai ser efetiva nessa série. E eu já havia falado isso no preview. E no jogo 1, ela de fato não foi efetiva. Tem que começar ou com o Cason Wallace ou com o Alex Caruso. De preferência o Cason Wallace, né? Eu prefiro o Caruso vindo do banco. Né? Eu prefiro que o Caruso ele tenha dosagens controladas de entrada no jogo, pra sempre entrar com intensidade alta. Eu prefiro começar com o Cason Wallace. Então acho que essa é uma mudança que o Daigneault tem que fazer. E a mudança no posicionamento do Chet. Né? Usa o Chet mais colado no garrafão. Cola ele mais no Embi, deixa ele mais próximo na hora da ajuda. Porque a marcação tende a ser bem mais efetiva. Não tô falando que vai parar o Embi. Não tem como parar o Embanema. Tem como você limitar. O Thunder não limitou nada o Embi no jogo 1. O Spurs não parou o Shea. Tanto que o Shea terminou com um duplo-duplo, fez ali um bom quarto período. O quarto período do Shea foi bom. Foi um bom quarto período. Então o Spurs não parou o Shea, mas limitou bastante as ações dele. O Thunder tem que fazer a mesma coisa com o Embi. Você não vai limitar o Embi a menos de 20 pontos de média. Mas você também não pode ceder 40 pontos pra ele todo o jogo, né? Então, eu acho que o Thunder tem essas mudanças pra fazer. Não acho que a série tá definida, não acho que a série tá acabada. Acho que o Thunder tem totais condições de reverter. Mas tem que ajustar. O Daigneault tem que ser melhor, Chet tem que ser melhor, Shea tem que ser melhor, né? É isso. Pelo lado do Spurs, eu acho que a única mudança que eu faria se fosse San Antonio, e aí não é uma mudança em si, seria uma... sei lá, seria uma abordagem diferente em relação ao Luke Kornet. Os piores momentos do Spurs nesse jogo foram com o Kornet em quadra. Toda vez que o Embi foi pro banco e o Kornet entrou, o Thunder melhorou. O Thunder foi melhor no jogo, né? A eficiência do Thunder subiu, a produção do Thunder subiu, porque não tinha o Embanema em quadra. Os minutos sem o Embi precisam ser menos sofridos para San Antonio. San Antonio precisa dar um jeito de sofrer menos quando o Embi estiver no banco. Entendeu? E aí isso passa muito pelo Kornet, né? Uma outra coisa, né? Hoje o De'Aaron Fox deve voltar. O De'Aaron Fox não jogou o jogo 1 deve voltar hoje. Cara, é foda, porque vai soar como se eu fosse hater do Fox, coisa que eu não sou. Mas, cara... mano, me incomoda muito o Spurs
tirar minutos do Dylan Harper por conta do Darren Fox, cara. Isso me incomoda demais, porque o que o Dylan Harper tá jogando, gente, é um absurdo, pô. E você tirar minutos dele, cara, pra mim é muito tiro no pé, entendeu? Eu entendo que o Fox tem que jogar. Até pela questão de controle de turnovers. Uma coisa que o Spurs sofreu muito nesse jogo foi turnover, né? O Stephen Castle cometeu, acho que foram 11 turnovers, se não me engano. O Fox, ele ajuda nisso, ele ajuda no controle de posse, no cuidado da bola, mas, cara, tirar minutos do Dylan Harper, puta, me incomoda muito, cara. Se eu fosse torcedor do Spurs, eu não ia querer que o Dylan Harper tivesse minutagem reduzida, cara. Sinceramente. Porque olha o que esse moleque tá jogando, velho. Olha a confiança que esse moleque tá jogando. Playoff é momento, cara. Eu acredito muito nisso, cara. No playoff tem que jogar quem tá melhor. Entendeu? Então, sei lá. Ele vai pro banco, o Mitch Johnson não vai bancar o Fox, mas eu acho que é uma perda pro Spurs. Qualquer minuto tirado do Dylan Harper, pra mim é uma perda pro Spurs. Na minha opinião. Mas enfim. Acho que sobre o jogo 1 é isso. Acho que deu pra dar uma boa geral. Vamos pro jogo 2 hoje. Vamos ver o que o Thunder apresenta de diferente. Porque se perder hoje, aí realmente vai ficar pegado. Vai ficar bem pegado se o Thunder, né, ter que ir pra San Antonio com 0-2 na conta. Vai ser bem difícil. Enfim, indo pro jogo de ontem, que foi a abertura da final do leste, outro jogão, né? Assim, acabou virando um jogão no final, mas até os últimos 8 minutos, vinha sendo um jogo bem ruim, né? Ainda mais em comparação com o jogo de segunda-feira, né? O paralelo ficou bem ruim pro jogo de ontem, né? Porque a gente veio de um jogo 1 fantástico, né? Num nível absurdo. Um nível que, né, mostrou para os outros times do Oeste que quem quiser competir nessa conferência nos próximos anos vai ter que se coçar. Porque tanto o Spurs como o Thunder tendem a ser só melhores nos próximos anos. Eles vão só melhorar. Porque são times jovens, né, onde a galera vai evoluindo. Então, o jogo de segunda-feira mostrou para os times do Oeste que o gap é grande. Que a diferença por esses dois é muito grande. E eles vão ter que se coçar pra tentar diminuir o gap. Aí a gente sai desse jogo absurdo de segunda-feira e vai pra um jogo de ontem que, cara, vinha sendo um joguinho bem do mequetrefe, né? Bem do mequetrefe. Um Knicks muito mal, né? Muito abaixo do que vinha sendo no playoff. O Knicks vinha sendo o melhor time do playoff. Pelo menos em nível de performances. O Knicks vinha praticando o melhor basquete do playoff, né? Só que ontem, cara, durante 3 quartos e meio, cara, o Knicks jogou muito mal, né? Errando muito no perímetro, não convertendo arremessos, o ataque muito perdido, né? Tipo, o Knicks só tava produzindo em cima dos erros do Cavs, né? A produção do Knicks, ela vinha sendo exclusivamente vinda dos turnovers que o Cavs cometeu, que não foram poucos, foram bastante, né? O Cavs cometeu bastante turnover. Então, era um Knicks mal e um Cavs também tava defendendo bem, né? O plano defensivo do Cavs foi bem executado, vinha sendo bem executado, né? Melhor dizendo. O Donovan Mitchell carregando o ataque, jogando muito bem, mas assim, também nada demais, né? O jogo vinha sendo meio mequetrefe. Mas aí a gente chega nos últimos 8 minutos e a magia do playoff acontece. Né? Chegando nos últimos 8 minutos, a gente tinha um Cavaliers vencendo por 22 pontos. Né? Uma vantagem que colocava o Cavs com 99% de chance de vencer o jogo. São dados da ESPN. A ESPN colocou o Cavs nos últimos 8 minutos de jogo com 99% de chance de ganhar. Só que algo aconteceu, né? O Mike Brown fez um ajuste fundamental, que foi a entrada do Landry Shamet no lugar do Josh Hart. Ele abriu
o time do Knicks, o que consequentemente abriu também o time do Cavs e permitiu com que o Brunson conseguisse achar, né, melhor os seus matchups favoritos. E ele achou um matchup favorito, que foi o matchup com o Harden. Em todas as posses dos últimos 8 minutos, o Jalen Brunson atacou o James Harden. E com uma facilidade inacreditável. Não é que o Knicks montava uma puta de uma jogada com um monte de ação fora da bola pra gerar o confronto Brunson e Harden. Não. Era um bloqueio. Tudo que o Brunson precisou pra atacar o Harden foi um bloqueio. Ele chamava o pick and rollzinho e gerava a isolação com o Harden. E em todas as vezes que ele atacou o Harden, nos últimos 8 minutos de jogo, ele pontuou, né? Segundo a ESPN, até separei aqui, o Harden foi colocado em isolation 9 vezes no quarto período. O Knicks produziu uma média de 1,9 pontos por posse quando isolou o Harden. Isso dá basicamente 17 pontos marcados em cima do Harden no quarto período. O Jalen Brunson, ele marcou 15 pontos no quarto período. 15 pontos. Dos 32 pontos que o Knicks marcou para tirar a diferença de 22 que o Cavs tinha colocado, 23 vieram do Brunson, seja com ele pontuando, seja com ele dando assistências. Foi surreal o que aconteceu nos últimos 8 minutos de jogo. O Knicks converteu 15 de 20 nos 8 minutos finais do quarto período e na prorrogação. O Cavs 4 de 18. O Knicks teve uma eficiência de 173,2. O Cavs teve de 50,6, cara. Você tem noção disso? Foi um dos maiores colapsos que eu já vi de um time na história. Foi assustador, cara. Ao mesmo tempo que foi uma das maiores recuperações que eu já vi também. Sabe, o Knicks ontem, velho, foi histórico o que o Knicks fez. Foi histórico. E aí, mérito do Mike Brown, né, que fez esse ótimo ajuste da entrada do Landry Shamet, né, orientou bem ali o time para atacar o James Harden. Foi muito bem fazendo isso. Inclusive, ele até falou na coletiva que o plano realmente era atacar o Harden. Esse era o plano do time. Mérito do Brunson, que foi um colosso no final do jogo. Ele até vinha fazendo um jogo mais ou menos, sabe? Em meio a toda a ruindade que vinha sendo o Knicks, o Brunson vinha sendo mais lúcido. Mas também estava mal. Agora, o que ele fez nos 8 minutos finais do quarto período foi, assim, histórico. Ali ele, né, deixou claro de novo o porquê que ele é o melhor jogador desse time, o porquê que ele é um dos melhores da história do Knicks, o porquê que ele já tá na primeira prateleira de jogadores da história do Knicks. E, irmão, um jogo absurdo do Brunson. Jogou pra caralho, o Knicks consegue a vitória, né, 115-104, abre 1-0, né, dá um passo importante, né, pra chegar nas finais da NBA, coisa que não acontece há décadas, né? E eu falo com tranquilidade que se o Brunson colocar o Knicks nas finais, pra mim ele se consolida talvez como o maior jogador da história do Knicks, cara. A gente tá num terreno onde a gente tem um provável GOAT de uma franquia sendo formado. O Brunson, ele tá nesse patamar, entendeu? Se o Brunson colocar o Knicks nas finais, pra mim ele assume o posto de maior da história. É que é foda, né? O título vai ter que vir. Pra ser colocado mesmo como GOAT, ele vai ter que ser campeão. Mas, puta, mano, o passo que ele vai dar pra ser alçado a esse posto vai ser muito grande se ele colocar esse Knicks nas finais, cara. Cara, o Brunson, ele é muito grande, mano. Acho que a galera não tem muita noção do tamanho do Brunson pro Knicks, velho. E algo que eu acho que é pouco valorizado é como que o Brunson, ele foi fundamental
pra esse time do Knicks ser feito. O corte, não o corte, né, mas a grana que o Brunson deixou na mesa nessa última renovação que ele teve, que foi uma grana violenta, essa grana foi o que... essa grana que ele deixou na mesa foi o que permitiu que o Knicks pegasse Anunoby, pegasse Mikal, pegasse Karl Anthony Towns. Então, além do que o Brunson entrega em quadra, que é algo gigantesco, ainda mais no contexto de playoff, né, o Brunson ontem, ele se tornou apenas o segundo armador, né, ele se tornou o segundo armador a chegar a 2.000 pontos nos playoffs, a chegar mais rápido a 2.000 pontos no playoff na história. Ele só fica atrás do Curry, né? Ele é um cara que marcou menos de 25 pontos só uma vez em um jogo 1 de playoff pelo Knicks. Em só um jogo 1 de playoff no Knicks, ele marcou menos de 25 pontos. E ele marcou 30 em 5 jogos 1. Ele tem mais jogos de 35 pontos em playoffs do que 99% dos jogadores que já passaram pela NBA. O Brunson, ele é um colosso de jogador em playoff. Só que, além do que ele entrega em playoff, e também em regular, que é gigante, cara, a importância dele pra construção do elenco, ela é gigantesca, cara. E pra mim, um ídolo, ele é formado por esse tipo de coisa. Esse é o tipo de decisão que forma um ídolo, sabe? O cara deixar essa grana na mesa, ele ainda é muito bem pago, tá? Não é como se o Brunson estivesse comendo pão com casca de parede, não. Ele ganha muito bem. Mas muito menos do que ele poderia ganhar. Porque, além dele ser o jogador que ele é, irmão, ele é um franchise player do Knicks, porra. O maior mercado da liga junto de Los Angeles. E ele ganha muito menos do que, sabe, jogadores, né, que não estão nem perto do nível dele. Mas por que ele fez isso? Pra ter um time melhor. Pra permitir com que o Knicks montasse um time que pode chegar na final de NBA. Coisa que o Nowitzki fez várias e várias vezes em Dallas, né? Coisa que o Tom Brady fez várias e várias vezes no Patriots. Então, o Brunson, cara, a construção de ídolo do Brunson, ela é muito bem feita, cara. Ele é fantástico, cara. Ele é fantástico. Eu sou fã pra caralho. E ontem, mais uma atuação pra entrar pra história do New York Knicks, pra entrar pra história do Jalen Brunson. Pelo lado do Cavs, cara, sentimento horrível, né? Uma pipocada histórica, não tem muito o que falar por mais méritos que o Knicks tem, aí são vários, né? O Knicks tem muito mérito ontem. Irmão, não existe você entregar o jogo que o Cavs entregou ontem. Faltando 8 minutos, você jogando fora de casa, no final de conferência, contra o New York Knicks, você tá ganhando por 22, não existe você perder esse jogo. É inaceitável você perder esse jogo. É inconcebível você perder esse jogo. E aí, culpados vão ser apontados. O Harden, obviamente, vai ser muito apontado como culpado, porque ele foi o alvo que o Knicks usou pra buscar a virada. Ele foi atacado toda hora e não conseguiu fazer nada. Não conseguiu contestar um arremesso direito, não conseguiu evitar nenhuma cesta que o Brunson tentou em cima dele. Então é óbvio que o Harden vai ser colocado como culpado. Até também porque o jogo ofensivo do Harden foi muito ruim. Muito turnover, pouco arremesso convertido. No segundo tempo eu achei ele extremamente individualista, né? O Donovan Mitchell, que vinha fazendo um jogo muito bom, cara, o Harden tirou o Mitchell do jogo. Tirou o Mitchell do jogo. O Mitchell ficou totalmente sucateado. Algumas fontes falaram sobre lesão, que o Mitchell teria sentido algum tipo de lesão. Mas ele foi muito pouco envolvido no jogo no segundo tempo. Por quê? Porque o Harden estava monopolizando demais a bola. Demais, demais, demais. E defensivamente ele foi terrível. Então, eu acho que o Harden justamente é um dos culpados. Acho que é justo colocar o Harden como um dos culpados. Mas pra mim, acima do Harden, velho, o Kenny Atkinson, ele tem muito sangue nas mãos. Primeiro porque ele não conseguiu
achar nenhuma forma de expor menos o Harden. Ele viu o Harden sendo atacado toda hora e ele não conseguiu fazer nada em relação a isso. E repito, não é como se o Mike Brown tivesse feito um ajuste, porra, genial. Não. Ele botou o Landry Shamet, abriu mais o time e ficou usando o bloqueio simples pra gerar o matchup com o Harden. Foi simples pro Knicks gerar os matchups com o Harden. E o Ken Atkinson não conseguiu ler isso, não conseguiu fazer nada em relação a isso. Entendeu? Porra, mano, você tá vendo que os caras estão atacando o Harden toda hora? Tira o Harden do jogo, velho. Tira ele do jogo, quebra o ritmo do Knicks, deixa ali o Keon Ellis um pouquinho, deixa o Dennis Schroeder um pouquinho no lugar. Porra, mano, preserva o seu jogador. Preserva a sua defesa. Mas pra mim o que mais me irritou foi ele ver o Cavs derretendo, tomando uma run inacreditável no quarto período, e ele não pediu um timeout. Ele foi pedir timeout com o jogo já indo pro brejo. Ele deixou o jogo ir pro brejo pra pedir tempo. Caralho, irmão, você tá vendo o seu time tomar uma run de 7-0, 8-0, 9-0? Para o jogo! Ah, não, mas a vantagem é muito grande. Para o jogo! Para o jogo! Entendeu? E não, ele parado, olhando. Nossa, cara. Se isso me irritou, eu imagino o torcedor do Cavs. A risadinha que ele deu na coletiva. Cara! Mano, inacreditável, assim. Eu, se fosse torcedor do Cavs, eu ia estar num nível de puto hoje surreal. Ele rindo na coletiva, mano. Falando que, ah, não, deu um azar. Deu um azar. Puta que pariu. Caralho, bicho. Mano, surreal. O Ken Atkinson é surreal, mano. É completamente surreal. O cara, ele tá totalmente biruleibe das ideias, mano. Assustador, cara. Assustador. Então, o Cavs tem muito o que corrigir. Não dá pra pipocar do jeito que pipocou. E me preocupa muito a força que o Cavs vai ter pra se recuperar desse baque. Porque, mano, você entregar um jogo desse numa final de conferência... Cara, você vai precisar de um mental muito forte pra se recuperar, bicho. Eu não sei se esse Cavs tem esse mental. Sinceramente. Vamos ver. Vamos ver no jogo de amanhã se o Cavs consegue dar uma resposta. Mas, assim... feio, tá? Feio demais. Mas, bom... acho que sobre os jogos é basicamente isso. Acho que esses eram os principais pontos que eu queria trazer, né, em relação aos dois jogos. Pra gente finalizar, vamos falar um pouquinho de mercado, né? Vamos dar uma passadinha em algumas informações que saíram. E aí a gente encerra a edição de hoje. Vamos começar falando sobre a principal... né, acho que dá pra falar, né, que é a principal novelinha aí do momento, que é Giannis em Minnesota, né? Depois da eliminação de Minnesota, saiu várias informações de várias fontes diferentes falando sobre o interesse de Minnesota no Giannis. O Minnesota já havia mostrado interesse no Giannis na deadline, inclusive teria, né, tentado negociar, acabou não dando certo. E agora que o time foi eliminado, parece que o Minnesota vai com ainda mais força pra cima dele, né? Segundo o John Krasinski, espera-se que o Minnesota volte às negociações envolvendo o Giannis. Na franquia, existe um entendimento que o mau desempenho do Julius Randle antes da trade deadline e a oscilação após o prazo veio justamente pelo entendimento de que ele estaria incluído em tais tentativas. E fecha falando que o Wolves, inclusive, estará nessas conversas de troca por um astro pelo terceiro ano seguido, já que também ficaram muito próximos de trocar por Kevin Durant há 2 anos, né? Então, segundo a informação do Krasinski, que foi traduzida pela galera do Pisou na Linha, Minnesota deve sim ir pra cima do Giannis. Não é falado sobre potenciais pacotes, mas é óbvio que Julius Randle e picks teriam que ser envolvidas na negociação dessa. Particularmente, tá? E aí opinião não é informação.
Eu não vejo o Giannis indo pra Minnesota. Não porque é Minnesota. Também, porque eu não acho que ele vai pro mercado pequeno. Mas porque tá no Oeste, tá? Eu acho que o Giannis não vai sair da Conferência Leste. Não acho. Eu venho batendo nessa tecla há um tempo. Algumas fontes confirmam isso, de que o Giannis realmente não quer sair do Leste. Porque pra ele é melhor estar no Leste. No Leste ele reina. Eu sempre falo, o Giannis num time bom no Leste, o piso é final de conferência. Entendeu? Então, eu não acredito numa ida pra Minnesota. Até porque, cara, eu não acho que Minnesota vai conseguir montar um pacote que convença o Bucks a trocar. Porque, a menos que o McDaniels esteja envolvido numa troca, coisa que eu acho difícil o Minnesota fazer, porque Minnesota ama o McDaniels. McDaniels é muito bem quisto, né, no elenco, todo mundo gosta dele, ele é um jogador fantástico, jovem ainda, tem um puta valor de mercado. A menos que Minnesota coloque o McDaniels, eu não vejo o Bucks se interessando por um pacote com Julius Randle e picks. Entendeu? Sendo que no leste, você vai ter o Knicks podendo oferecer um Towns, né, que é bem mais valioso do que um Julius Randle. Você vai ter um Miami Heat podendo oferecer Tyler Hero e picks, né, com mais alguns jogadores. Entendeu? Você tem Brooklyn com um caminhão de picks para oferecer também, né, caso o Brooklyn tenha interesse. Então, eu particularmente não acredito numa ida dele pra Minnesota. Eu acho que pra Minnesota seria do caralho ter o Giannis, até porque pra qualquer time ter o Giannis seria do caralho. Mas pra esse Minnesota, cara, com Anthony Edwards, puta, mano. Se Minnesota conseguisse montar um time com Anthony Edwards, Giannis, McDaniels e Gobert, puta que pariu, bicho. Puta que pariu. Assim, a gente tá falando de uma potencial, porra, melhor defesa da história da liga. Entendeu? Com um ataque com dois caras absurdamente potentes como Giannis e Anthony Edwards. Então, óbvio que pra Minnesota seria do caralho ter o Giannis, mas eu acho difícil essa troca acontecer pelos motivos que eu falei. Por Minnesota ser um mercado pequeno, por Minnesota estar no Oeste e por eu ver outros times no próprio Leste com ativos melhores pra oferecer pro Bucks do que o próprio Minnesota, considerando que o McDaniels não vai estar envolvido. Se o Minnesota botar o McDaniels na brincadeira, aí é outra história. Aí é outra história. Agora, caso contrário, eu realmente acho que Minnesota não vai ter a bala necessária para pegar o nosso querido Gregão, né? Que dá pra gente cravar que vai ser trocado dessa vez, né? Dessa vez ele não... De agora não passa. Agora ele vai ser trocado mesmo, né? Vamos ver pra onde vai. Eu não acho que vai ser pra Minnesota, mas Minnesota vai tentar. Seguindo aqui o nosso giro de notícias, falar sobre o Golden State, né? Falar sobre o Golden State e falar sobre o futuro de Kristaps Porzingis, né? O Pisou na Linha traz aqui, né, informações do Tim Kawakami sobre o futuro do Porzingis. E o que eles falam? Steve Kerr citou que gostaria de jogadores mais jovens e que não precisassem ficar fora de jogos back-to-backs. Na temporada, nomes como Curry, Butler, Green e Horford não jogaram jogos consecutivos, além deles. Isso também coloca um pouco de questionamento sobre o futuro de Al Horford, mais veterano. Mas, com o valor de mercado, KP poderia ser usado até mesmo em uma troca, caso o Warriors conseguisse. O Tim Kawakami citou a possibilidade do pivô assinar uma signing trade de Golden State para um time que forneça jogadores jovens que puderem contribuir com a equipe. Enfim, questões para observar no mercado. Outras fontes afirmam que o Warriors tem grande interesse em renovar seu contrato e mantê-lo, mas acho justo dizer que não é tão certo assim. Cara, eu não sou tão fã assim do Porzingis. Eu acho que quando ele joga, ele é bom, tá? Ele é um cara que, porra, é um gigantesco que espaça a quadra, é muito bom arremessando, é um bom protetor de aro, é um bom defensor, né, de trocas, né? Dá pra usar ele, né? Ele é muito o switchável, né? Ele é muito switchável na defesa. Mas os problemas de saúde do Porzingis e a total falta de disponibilidade dele me incomoda muito, cara. E me faz não gostar da ideia do Warriors renovar com ele.
Entendeu? Nesse momento, cara, onde o Curry tá indo pra sua última dança junto do Green e do Kerr. Do Kerr, nossa, eu falei com um sotaque foda, né? Kerr, junto com o Kerr. A última coisa que o Warriors precisa é de jogadores que não sejam confiáveis. Porra, mano, você já tem o Butler que machuca toda hora. O Curry tá tendo problemas com o joelho aí e tal. Ficou fora por mó tempão. Cara, você vai apostar no Porzingis pra essa última dança do Curry? Pra esse último sprint do Curry? Não. Não. Entendeu? Por isso que eu achei uma troca ruim pro Warriors quando foi feita. Não gostei da troca. Né, Luiz, mas o contrato do Porzingis era bom, porque aí, porra, o contrato dele expirante abre espaço pro Warriors, abre espaço no cap do Warriors pra próxima temporada. Beleza, mas, cara, você gastou um ativo bom que era o Kuminga, saca? Né? Pra pegar um Porzingis que não ajudou em nada na temporada. O que o Porzingis fez pro Warriors na temporada? Fez nada. E aí, ver fontes falando que o Warriors tem interesse em manter ele, pra mim é uma loucura querer manter o Porzingis. Uma loucura. Pra mim, o melhor cenário pro Warriors envolvendo o Porzingis é realmente fazer isso aqui, ó. O que o Tim Kawakami fala. Usar ele numa sign and trade e pegar jovem. Agora, qual time vai se dispor de jovens pra pegar o Porzingis? Esse é o problema. Esse é o problema. O Warriors vai ter que achar um otário. Entendeu? E eu não sei se vai ter um otário disposto a pegar o Porzingis. Sinceramente. Eu tenho muita dificuldade em achar um time realmente, disposto a fazer essa burrice. Não sei. Até porque o Sixers, que é um time que adora fazer essas burrice, mudou de GM, né? Daryl Morey foi embora, então acho que Filadélfia não vai fazer essa burrice. Então, sei lá, cara, eu não gostei da troca. Eu acho que o Warriors pegou um elefante branco que agora vai ser difícil despachar. Manter ele, pra mim, é errado também. Você gastar dinheiro com o Porzingis, cara, e vai ser um dinheiro alto o Porzingis. Ele vai querer uma grana boa. Claro, não vai ser a mesma grana que ele pegou em Boston, mas ele vai querer uma graninha boa. Vai incomodar no cap o Porzingis. Então, eu não gosto do Porzingis, não gostava da troca na época. E sei lá, acho que se eu sou o Warriors, assim, sinceramente, cara, se eu fosse o Warriors, o que eu faria? Eu avaliaria o mercado, faria ligação e perguntava, você tem interesse no Porzingis, numa sign and trade? Não. Tá, você tem interesse no Porzingis, numa sign and trade? Não. Se vê que não tem ninguém interessado numa sign and trade por ele, eu deixo ele no mercado, mano. Eu deixo ele pra free agents. Não renovo. Porque, cara, é um elefante branco, mano. O Porzingis é um elefante branco, bicho. Entendeu? Então, enfim. Sobre Porzingis, é isso. Pra gente finalizar essa brincadeira, trazer informações sobre ele. LeBron James. Charania falou ontem sobre LeBron, trouxe atualizações sobre ele. Ele fala o seguinte, abre aspas, tá? E aqui, aspas traduzidas pelo Pisou na Linha. O que eu diria é que vários times estão entrando em contato com o staff de LeBron, tentando entender o que é preciso. A expectativa é de que ele jogue outra temporada, resta saber aonde. Eu conversei com o Rich Paul há alguns dias, ele que é o agente do LeBron, né? O que eu vi é que muitos contenders estão de olho, o Lakers também está envolvido, obviamente. Após dizer que na situação certa, LeBron até poderia cogitar assinar um contrato mínimo, Jake Fisher voltou atrás e disse que não há qualquer possibilidade de James assinar com algum time pelo mínimo de veterano. Isso aqui, inclusive, eu comentei, né, nessa última semana e eu havia falado que, estranho o LeBron topar assinar pelo mínimo, né? Ele nunca quis isso. E eu até falei que, pelo mínimo, cara, o Lakers tem obrigação de manter ele. Né?
Não tem como você ter a possibilidade de pegar o LeBron pelo mínimo de veterano e você não pegar, né? Eu falei sobre isso. Agora o Jake Fisher chega e fala que não, que o LeBron não vai assinar pelo mínimo. Aí a discussão muda. Porque aí é o seguinte. E aí falando sobre a questão Lakers. Você pegar o LeBron com ele aceitando uma redução salarial, eu acho, cara, win demais. É muito win pra você, né? Agora, se o velho não querer reduzir o salário, se o velho querer receber 50 milhões de novo, como ele recebeu nos últimos anos, aí é algo que eu, como GM do Lakers, eu não faria. Porque é o último ano do LeBron. Só que você tem o Luka Doncic no time. E você não pode desperdiçar anos do Luka. Porque, segundo informações, foi prometido ao Luka um time competitivo. Um time capaz de ser campeão. Coisa que o Lakers hoje tá muito longe de ser. Né? E você tem questões importantes para resolver, como a renovação do Austin Reeves. Então, por melhor que o LeBron seja, e o LeBron ainda é muito bom, o playoff dele foi fantástico, inclusive, eu não acho inteligente, pensando em longo prazo, você pegar 50 milha, que poderia ser utilizado em outros jogadores que poderiam complementar melhor o Luka, e gastar tudo no LeBron. Entendeu? Se ele topasse uma redução salarial, não tô falando de mínimo de veterano, não. Se ele topasse assinar por 25, LeBron, você topa 25 pra jogar esse último ano? Aí eu faria. Aí eu renovaria com ele e faria a tour de despedida do LeBron, tendo ainda, né, cap pra usar em outros jogadores. Agora, 30, 40, 50 milha por ano pro LeBron, pra ter um ano de LeBron a mais, eu sinceramente não faria. Aí abre-se a pergunta. Tá, ele não vai topar o mínimo de veterano e vamos supor que ele não tope uma redução drástica no salário dele, que ele vai querer receber 40, 50 milhões. Quais times poderiam gastar essa grana no LeBron? Cara, Cleveland Cavaliers. O Cavaliers poderia gastar essa grana no LeBron. Poderia gastar esse cap no LeBron. Tem que ver a questão da renovação do Harden, né? Como é que ficaria e tal. O próprio Mitchell tem que estender contrato, mas... Eu acho que existe um mundo onde o Cavs consegue abrir espaço na folha pra assinar com o LeBron. Pra dar um contrato grande pro LeBron. Se não me engano, existe esse mundo. Então você teria aí um Cavaliers abrindo a possibilidade. O Warriors, pra pegar o LeBron, o LeBron teria que abrir mão de salário. O LeBron teria que abrir mão de salário pra assinar com o Golden State. Mas eu acho que o Cavs poderia dar uma grana boa pro LeBron. Salvo engano. Então, enfim, é uma novela que vai se estender muito, né? Tudo que sair agora é tudo muito embrionário. Vamos ter que esperar a temporada terminar pra realmente ter informações mais concretas. Mas, pelo que parece, o futuro do LeBron realmente tá bem aberto. Né? Não é como se ele já tivesse um acordo com o Lakers pra uma tour de despedida. Não. Tá aberto. Né? Então existe sim um cenário onde o velho não feche, né, a sua carreira no Lakers. Vamos ver o que vai acontecer com o papai. Galera, é isso, tá? Pro programa de hoje é isso. Agradeço muito a audiência de vocês nessa quarta-feira. A gente se vê mais tarde, né? Hoje tem jogo 2 entre Thunder e Spurs. Eu volto aqui pra falar sobre esse jogo mais tarde. Tomara, né, que o Tandão corrija os erros, né? Pelo amor de Deus, né? Ai, meu Deus do céu, cara. O playoff tava muito tranquilo pro Thunder, né? Tava muito tranquilo pra mim o playoff, né? Não tava me estressando, tudo dando certo. Saudades de enfrentar o Lakers, saudade de enfrentar um Suns. Saudades dessa época. Ai.
Mas enfim, eu venho mais tarde pra falar sobre o segundo jogo do Oeste. Tamo junto, obrigado, valeu, beijo e tchau, galera. Tamo junto!